Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, porque viver é ser livre. Com o pensamento de Simone de Beauvoir, damos início ao programa Diálogos Jurídicos desta semana. O programa Diálogos Jurídicos, ele tem como proposta dialogar o direito com outras áreas do conhecimento. E nesta semana nós vamos dialogar o direito com a história. O tema é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e vamos falar sobre a evolução de ser mulher. Para falar sobre esse tema, teremos no estúdio da Mega Rádio a advogada, professora, diretora da União de Mulheres, doutora Luciana Silva, e a historiadora e professora Salete Aragão. Nos acompanhe aí no canal e vamos para essa deliciosa experiência de dialogar. E voltamos para o nosso programa Diálogos Jurídicos. Nesta semana, o nosso tema é a evolução de ser mulher, aí em comemoração ao dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher. E estamos aqui no estúdio da Mega Rádio com duas grandes mulheres. Eu tenho aqui Luciana Silva, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Ela é advogada, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e diretora da União de Mulheres. Mas também é mãe de Sofia e esposa de Odair, ou seja, é uma mulher bem moderna, completa. E do outro lado, nós temos aí Salete Aragão, professora, historiadora, mãe de 3 lindas e incríveis mulheres, Mariana, Isadora e Clarice, que como ela mesma afirma, com C igual a Clarice Lispector. Então temos aqui um time, né, de 2 mulheres que vão falar aí sobre esse desafio de ser mulher. E minha pergunta, e assim, sejam muito bem-vindas, né, Luciana e Salete. E minha pergunta vai para você, amiga. Chico Buarque é a sua cara, né, Salete? Seu coração. Sua cara, seu coração. Eu me lembro que quando éramos colegas das Sacramentinas, que lá eu ensinava literatura e você lá continua ensinando história e sociologia, e aí você falava assim, Évila, eu tenho um sonho de me casar com Chico Buarque. Pronto, então vamos começar Chico Buarque em homenagem aí à nossa querida Salete. Salete, na música de Chico, fala assim, mirem-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas. Essas mulheres eram realmente exemplos, comparadas aos dias de hoje, que legado que elas podem nos deixar? Bom, foi um presente de Évila para mim, um afago da minha alma, né? Um afago imenso do meu ego, ter me convidado para esse primeiro programa e ter trazido Mulheres de Atenas como tema, como a música que vai dar início à minha fala. Na realidade, quando a gente pensa nas mulheres de Atenas, historicamente falando, nós vamos pensar em mulheres submissas, que viviam para os seus maridos, que viviam para gestar os seus filhos e que aguardavam esses maridos que iam para a guerra, iam para as grandes descobertas, para as grandes aventuras, e elas ficavam em casa tecendo longos bordados. Isso é o que a história nos traz, né? E quando Chico escreve Mulheres de Atenas, ele escreve em plena ditadura militar no Brasil, 1976. E fantástico, fenomenal, genial como ele é, ele faz um apelo a nós mulheres. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, aquelas que sofrem por seus maridos, bravos amantes de Atenas. Mirem-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas que não têm voz. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas que sofrem pelos seus maridos. É isso que vocês querem para suas vidas? Serem sombras dos seus maridos? É isso
que nos resta, esse legado que nós mulheres temos, sermos iguais às mulheres de Atenas. Então, quando Chico escreve essa música, ele, na realidade, ironicamente, nos chama a atenção para esse papel que, mesmo no século 20, 21, muitas das mulheres ainda aceitam, muitas das mulheres ainda se consideram sombra dos maridos, ou por não ter outra opção, não é? Se colocam sempre sob a guarda, sobre a asa do marido e antes do pai. Então, isso é um legado da nossa sociedade, da sociedade patriarcal. É uma cultura machista. mesmo, né? É cultura, não é cultura. Então, quando o Chico chama a atenção da gente para isso, é para mostrar quem eram essas mulheres de Atenas, né? Nós tínhamos na Grécia clássica, 2 cidades-estado, né, importantes na Grécia, Atenas e Esparta, que viviam em conflito eterno. E o que nós vamos perceber é que a mulher espartana, mesmo também sendo uma mulher submissa aos maridos, ela era uma mulher que praticava esportes, era uma mulher que se cuidava fisicamente para gerar filhos fortes. Né? E a mulher de Atenas, ela ficava em casa, submissa. Ela era uma mulher que não tinha vez nem voz, que não tinha participação política, que não tinha direitos civis, direitos políticos e nem direitos sociais. E que, se a gente olhar para a história, né, Salete, infelizmente é uma realidade um pouco recente, essa mudança do padrão mulheres de Atenas. Mas, Lu, boa noite, mais uma vez. Ô Lu, na música, nessa letra, né, como diz Salete, essa belíssima letra de Chico Buarque, ele fala: e quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Essa passagem, nos dias de hoje, seria considerada, obviamente, uma violência sexual contra a liberdade, né, uma violência contra a liberdade sexual da mulher. E você já desenvolveu um trabalho, né? Desenvolve um trabalho de pesquisa sobre esse universo da violência contra a mulher. O que de atual, Lu, o que de atual tem essa música de Chico Buarque, respeitando aí, obviamente, essa contextualização histórica? Sim, aí a partir do que, né, Salete falou, infelizmente ainda temos hoje no Brasil, e aí não é uma realidade só do Brasil, muitas mulheres de Atenas, por conta dessa cultura machista, patriarcal. E é uma cultura que nos envolve, inclusive, enquanto mulheres também. Então, enquanto em Atenas o espaço da mulher era o espaço privado, era o espaço de aguardar, é o espaço de voltar, né, esperar esse homem sedento voltar para que ela ceda seu corpo, né, muitas vezes para ser usada e não um relacionamento ser uma troca. A cultura patriarcal, a gente observa que hoje ainda há, né, mulheres que acham que o espaço doméstico é o espaço do lar, tanto mulheres como homens, né, uma cultura que ainda existe. Então, a gente percebe ainda que o desejo sexual da mulher, muitas vezes, ele é condicionado ao prazer do homem, não ao autoprazer. E isso é uma violação da dignidade sexual. Né? Então, até recentemente, eu entrei na faculdade em 97, eu estudava nos livros de penal que se o homem forçasse a mulher a ter relação sexual, isso não era estupro. Né? Então, olha o direito aí referendando essa cultura das mulheres de Atenas. Então, hoje a gente teve uma modificação, a gente teve uma evolução, mas por conta dessa cultura patriarcal, a gente ainda percebe que muitas mulheres veem esse ato, né, de ela não ter o desejo sexual e o marido ter que ceder essa obrigação conjugal, ainda como uma coisa naturalizada. Então, é preciso que a gente mexa nas raízes desse patriarcado que ainda existe, né, para que deixamos efetivamente de ser, não mulheres, mas uma sociedade de mulheres de Atenas, porque isso não é construído pelas mulheres, né, mas construído pelo patriarcado, que ele é tão cruel que ele faz dessas mulheres que são vítimas do patriarcado reforçarem essa cultura. Então, é importante que a gente mexa com isso, que a gente visibilize, que a gente mostre a todo momento, né, essa cultura de inferiorização, subalternização, sobretudo do corpo da mulher. Então, a gente ouve muito, estava discutindo recentemente isso com uma turma, sim, que um aluno comentou assim, as mulheres quando dizem não é porque elas querem dizer sim. Aí eu falei para ele, isso é uma afirmação machista, quando as mulheres querem dizer não, elas querem dizer não. E aí não tem por que estar violando o corpo da mulher, né, independente de que roupa, de local, né, em que ela esteja. Então, o corpo pertence à mulher, e a decisão é dela. Se ela fala não, é não.
E aí a gente precisa estar sacudindo essa cultura patriarcal. E uma coisa que assusta, Lu, é que essa violência, ela acontece exatamente daquele ou parte daquele que deveria zelar, que deveria cuidar, que é o companheiro, que é aquela pessoa né, com quem ela escolheu, né, dividir sua vida, ter filhos. E ontem teve um evento na OAB, em comemoração do Dia da Mulher, e Gal Novato foi uma das palestrantes e ela chegou a afirmar isso. Eles agora não estão matando só a mulher, matam a mulher, os filhos, ou seja, a família toda. Então, seria né, um contrassenso né, dessa violência vir exatamente né, de quem deveria cuidar. Sim, e não só em relação às mulheres, mas a violência sexual em relação às crianças. As pesquisas vêm mostrando que o maior índice de violência é na família ou de pessoas próximas, como você efetivamente falou, pessoas que deveriam né, zelar por essas crianças, zelar também pelas mulheres. E a gente tem também um alto índice de abuso sexual dos pais e padrastos em relação às filhas e enteadas. Então, a maior estatística, né, o maior número de pessoas que praticam esse fato, em geral, são pessoas próximas que deveriam estar protegendo, estar tutelando. E Salete, uma coisa que eu achei interessante ontem na fala de Gal, foi exatamente que ela dizendo assim, a mulher negra da periferia, ela vê, por exemplo, a gravidez, que é algo tão sagrado para a mulher. Eu, pelo menos, acho. Não há nenhuma corrente ideológica que vá mudar isso em mim. Que eu acredito mesmo, creio que a maternidade é uma grande dádiva. Eu, pelo menos, que amo ser mãe. E ela dizendo que as mulheres, as adolescentes negras da periferia, elas engravidam como uma forma de se proteger. Porque elas se tornam, são intocáveis. Né? A mulher... Imagine aí, Salete, você ter esse contexto, né? Você que tem esse olhar sociólogo, né, da sociologia, esse contexto de usar né, a maternidade tão sagrado como uma forma de defesa. E é muito recorrente, né? Quando Gal faz esse relato, ela faz com muita propriedade. Né? Gal tem estudos na área, Gal tem um acompanhamento. E isso eu vejo também cotidianamente, porque eu trabalho em duas esferas distantes, opostas da rede de ensino. Eu trabalho no ensino privado, como você trabalhou comigo, minha colega, e trabalho no ensino público, numa escola só de jovens e adultos. E ali eu vejo a realidade de mulheres que voltam para a escola depois de 20 anos, depois de 15 anos, depois de um casamento que não deu certo, depois de um marido que maltratou, depois de uma gravidez que teve que ser interrompida, ou depois de um padrasto que abusou. Então, essa relação da gravidez com a seguridade é uma coisa muito séria em nossa sociedade. E engravidar, é como né, Gal deixou claro, falou na palestra para vocês, é uma forma de evitar ser estuprada outra vez, ou de evitar ser abusada, ou de conseguir alguma proteção. De auxílio, inclusive, né? Porque ganha um enxoval, ganha a cesta básica, vai ter pelo menos o que comer. Gal, você puxou outra coisa muito interessante quando a gente diz para ganhar auxílio. Na escola privada, os meninos têm, né, na sua mentalidade, na sua formação, não são todos, claro, mas a maioria deles, de que o pobre engravida para ganhar Bolsa Família. Que não dá para suprir essa necessidade. Imagine vocês, não tem noção. E aí eu levo para eles a seguinte pergunta sempre. Você sabe quanto é a Bolsa Família? Você sabe o que dá para comprar com a Bolsa Família? Quanto é que você gasta no saída ao shopping? Você que é classe média, né? Então você acha que uma mulher engravida uma vez, duas vezes, três vezes pelo Bolsa Família é uma situação de necessidade de se manter segura, aliada a alguém, porque o imaginário delas cria isso. Estando grávidas, elas estão aliadas a alguém, e nem sempre é assim. A realidade é mais difícil. A realidade é diferente. Aquele que engravidou pode ser o primeiro a lhe deixar sozinha. Às vezes nem registrar o filho. Ou não registrar o filho, não reconhecer a paternidade. Né? Então vai criar uma situação muito mais grave, muito mais difícil para aquela mulher. E da tua fala, Salete, me lembrou que as estatísticas vêm mostrando que o maior índice de gravidez
nas primeiras fases da adolescência, são de mulheres negras de baixíssima escolaridade e que residem em locais de exclusão social. Então, essa gravidez, muitas vezes, ela não é uma opção, né? Diferente das mulheres e adolescentes que têm um nível de escolaridade maior e que têm, né, um poder financeiro, aquisitivo também que diferente. Podem optar. Sim, que aí levar a gravidez adiante ou não, muitas vezes. Ou até engravidar ou não. Sim, ainda tem essa liberdade. Aí eu lembrei também de uma pesquisa que eu escutei ontem, dizendo que as mulheres, 78% das mulheres com nível superior, elas fazem uso de contraceptivos. E aí esse número do uso de contraceptivo vai baixando à medida que a escolaridade também vai diminuindo. Então a gente vai falar em opção. Exatamente. Realmente são assuntos interessantíssimos. Eu sou uma mulher livre da sina e da obsessão. Eu sou o que quiser ser. Decisão é consequência. Essa letra de Larissa Luz, uma cantora soteropolitana iluminada, né, revela aí a questão da liberdade. Lu, de fato, somos o que quisermos ser? Há verdadeiramente essa liberdade? Ou, na verdade, estamos usando essa liberdade como uma forma de autoafirmação? O que você acha sobre isso? Acho que essa liberdade hoje ainda é um caminho a ser almejado. E aí, quando a gente observa, né, a sociedade brasileira, que a gente estava falando anteriormente das mulheres de Atenas, a última pesquisa do IBGE, uma pesquisa recente do IPEA, mostra que nós, né, não estamos tanto como as mulheres de Atenas presas ao espaço privado, chegamos ao espaço público, mas o espaço privado ainda nos é imposto. Então, enquanto nós trabalhamos 40 horas semanais, trabalhamos 8 horas e meia, em média, em casa, enquanto os homens trabalham bem menos do que a metade. Então, são esses empecilhos simbólicos que, às vezes, nos impede de chegar onde efetivamente queremos, mas também não podemos perder de vista que nos é possível chegar. Com certeza, principalmente se a gente analisa, né, Salete, os espaços que hoje são ocupados, né, por mulheres. Sim. Ainda não é na mesma proporção, e aí no meu último módulo do mestrado, lá na Argentina, a gente teve aula com uma professora de macroeconomia, Cláudia Peirano, uma professora de Buenos Aires, e ela disse que talvez que pesquisas indicam que a igualdade entre homens e mulheres se dará aí num prazo mínimo de 120 anos. Então, quando a gente vê, somos livres, mas temos aí esses entraves. Muitas conquistas e muitas lutas ainda nos esperam. Por isso que o 8 de março assim, é para comemorar as lutas, as vitórias que tivemos e para continuar lutando. Com certeza. E, Salete, decisão é consequência. Em sua opinião, quais têm sido as consequências de sermos essas mulheres livres? Qual é o preço que nós estamos pagando por essa liberdade? É muito interessante a sua pergunta. Quando eu penso aqui, nós temos ainda hoje, convivemos ainda hoje com duas categorias de mulheres, né? As tradicionais e as pós-modernas. E nós queremos ser mulheres pós-modernas. Nós buscamos lugar no mercado de trabalho, nós buscamos equidade, nós buscamos paridade, direitos, nós buscamos todo tipo de igualdade o tempo todo. Mas nós queremos ainda ser mães. Então, isso é uma consequência das maiores, eu acredito. Quantas mulheres vão protelando esse desejo de ser mãe em prol da carreira, em prol da realização de outras conquistas, de viajar, de conhecer o mundo antes, né? Eu quero meu mestrado, meu doutorado, eu quero conhecer a Europa, assim mesmo. Eu quero ir para o Oriente. E aí vai delongando, vai deixando para depois a maternidade, por exemplo. Não é? Por que eu digo a maternidade? Você ouviu quando a Évila falou da paixão dela por ser mãe. A maioria das mulheres é assim, não é? E mesmo essas que não enchem a casa de filhos, elas querem ser mãe, elas querem ter esse direito. Recentemente, eu conversando com uma amiga, minha amiga muito próxima, que chegou aos 40 anos e não conseguiu ser mãe. E aí ela resolveu que queria ser mãe aos 40, não conseguiu. Tentou toda maneira, toda forma que ela teve de tentar engravidar, mas não conseguiu. Fez inseminação artificial várias vezes, não conseguiu. Partiu agora para a tentativa de adoção. Mas é mais um entrave.
a nossa sociedade não facilita isso também não. Não é? Não, Nós não temos é leis, vocês que são do direito, vocês sabem disso. A impressão que tem é que não existe gente para ser cuidada, é que não existe crianças para serem cuidadas. Né? Que as pessoas que realmente querem, podem cuidar, elas enfrentam tantos entraves. Então, nós enfrentamos muitas consequências. Abrir mão de estar em casa durante algum tempo não é realmente uma necessidade para a mulher que quer sair. A mulher que quer trabalhar, ela realmente não vai sentir tanta falta de estar em casa. Mas quando a gente pensa na jornada, e quando nós pensamos na formação que nós temos e na formação que os nossos filhos têm, que os nossos pares têm, que as pessoas que convivem conosco. Eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com jovens e adultos também. Mas é nos adolescentes que eu miro, né, esse meu discurso. Meninos, pensem que o marido, quando chega em casa, que lava os pratos, que lava a roupa, que arruma a casa, ele não está ajudando a esposa. Isso é um discurso, inclusive, que nós reproduzimos, nós mulheres. O homem não tem obrigação. Mesmo. Puxa, ele é muito legal, ele me ajuda muito. Ou seja, eu trabalho 40 horas fora, ele também trabalha 40 horas. Quando ele chega da jornada dele, se ele lavar um prato, ele está me ajudando. E eu, se for ao salão fazer meu cabelo, as minhas unhas, eu estou deixando o trabalho de casa para trás. Né? Então, nós convivemos o tempo inteiro com isso, com os nossos desejos, nossas afirmações e a nossa natureza de ser mãe, a nossa natureza de ser mulher, de ser cuidadora. Né? Nós mulheres somos naturalmente cuidadoras, mas isso também é cultural. É cultural. Isso também é ser mulher. De ser mulher, exatamente. De ser mulher. E aí a gente busca, né, a Simone de Beauvoir, quando ela diz, e isso causa, né, debates e transtornos, que ninguém nasce mulher, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Nossa, eu já ouvi meninas assim, com os cabelos arrepiados. Professora, eu nasci mulher sim, como não? E aí vamos estudar, trabalhar e mostrar para essas meninas do que é realmente que nós estamos falando. É do papel definido, é do papel que nos deram, é das atribuições que deram a nós mulheres e que os homens não têm. E que mesmo quando nós participamos da mesma forma da manutenção do nosso lar, nós ainda não somos vistas na mesma altura, no mesmo patamar que eles. Com certeza. Como isso assim, é tão forte, construído culturalmente, assim, de uma forma quase invisível, simbólica, né? Sim, Bourdieu. Eu fui fazer a atividade da escola com minha filha, que tem 7 anos, no dia 7 de março. E aí, como era a atividade? O livro vinha falando assim, abaixo tem figuras de brinquedo de meninos com os nomes, coloque em ordem alfabética. E quais eram os brinquedos de menino? Avião, bola, carro, trator. Aí eu falei para ela, você fez isso aí, brinquedo de menino? Ela disse, trator eu tenho um, bola também tenho. Aí eu falei para ela, existe brinquedo de criança, não existe brinquedo de menino. Tudo que tem aqui você pode brincar. Fale para sua professora que isso não é brinquedo de menino, que é brinquedo de criança. E que o homem também pode brincar com uma boneca, por exemplo. Então, isso é passado de uma forma tão sorrateira que a gente vai internalizando que o lugar da mulher é o privado, porque a gente só brincava de boneca, de panelinha, de chazinho. Isso aí é a construção, né, do que Salete falou, do que é ser homem e do que é ser mulher. Todos os brinquedos dos homens ligados ao espaço público, todos os brinquedos das mulheres. A liberdade, né? O avião, o balão, a bola, isso mesmo. E nesse ponto, Lu, já que você, né, tocou sobre essa questão desses estereótipos, né, que nos são criados, e Salete falou aí do cuidado, será que a gente tem que abrir mão desse cuidado? Assim, será que esse papel, ou esse papel que nos é delegado de cuidar, né, cuidar dos nossos, cuidar dos filhos, é interessante mesmo que mudemos isso? Assim, até que ponto, né, a gente quer essa total desvinculação? Assim, eu não concordo com a total desvinculação. Né? Até citando Bauman, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que a gente tem que retomar aquele sentido que a gente perdeu de comunidade. Qual é o sentido de comunidade? Um cuidar dos outros. Então, o que a gente quer no lar é que o homem não vá ajudar, que ele compartilhe aquela atividade. Então, a atividade não é obrigação minha de mulher, nem a obrigação dele do homem. Se constituímos um lar, é obrigação nossa compartilhar os cuidados um com o outro e com a família, também com os descendentes, com os ascendentes. E não achar que está ajudando, né, Salete? Não achar que está ajudando.
Essa citação da modernidade líquida é perfeita. Realmente, nós estamos perdendo muitas vezes esse cuidado do outro que está próximo a nós, justamente porque o mundo nos individualiza cada vez mais. Isso é um peso. Isso é um peso porque nós não perdemos a feminilidade, nós não perdemos a graça, nós não perdemos a vaidade. Nada disso porque estamos no mercado. Nós queremos isso também. A gente não quer ser homem, a gente quer ser reconhecida na nossa diferença. Perfeito. Né? E até esclarecer um pouco assim do que é feminismo. Então, o feminismo não é deixar de ser né, de ser cuidadora, a gente não quer ser exclusivamente cuidadora. Então, a gente quer que a nossa feminilidade não nos diferencie, mas que nossa diferença nos iguale, né, enquanto seres humanos. Ontem Isso, exatamente, Boa Ventura, exatamente. Ontem, na palestra que eu ministrei, eu costumei... eu disse que a mulher ela é da filosofia do ir. E aí, né, pegando o gancho do português, que eu adoro, que nós realmente sabemos o que é usar essa conjunção de adição. Porque nós somos mulheres e esposas e mães e profissionais e cuidamos de nós e cuidamos dos outros e cuidamos da sociedade. Então, eu acredito que é uma conjunção que simboliza muito o fato de sermos mulheres. E queremos ser cuidadas também. E queremos ser cuidadas e queremos ocupar mais ainda espaços. Mas a gente teve que adotar essa filosofia, porque senão estaríamos aí no padrão Atenas, né, de mulheres de Atenas. Mas é claro que pagamos um preço para isso. Né? Pagamos um preço e não foi um preço barato. Quando eu imagino que quando eu fui fazer o primeiro módulo do meu mestrado, Vida Maria ainda tinha 5 meses. Então, eu não queria abrir mão do aleitamento materno exclusivo. E lá vai eu para a Argentina, com Vida Maria, né, indo. Então, aí depois eu parei e refleti. Poxa, um homem nunca que iria passar, né, por uma situação dessa. Como é, né, livre. E eu também não me imaginaria fazer diferente, né, porque eu realmente queria tê-la ao meu lado, já que ela era tão... O seu mestrado e a sua filha. Né, eu queria ter o mestrado e minha filha por perto. Então, é muito complexa essa questão, né, dessa mulher pós-moderna, como o Salete falou. Essa letra, Samba de Mulher de Joyce, é uma delícia, né? E diz assim, que bom que mulher pode chorar. É bom mesmo, que bom que nós podemos, né, chorar, nos descabelar, fazer nosso drama e que ninguém nos tire esse nosso direito. Mas, Salete, mulher que é mulher, sabe o que tem? No nosso contexto histórico atual, será que nós estamos sabendo realmente o que temos? O nosso poder? Não totalmente. Nós buscamos, nós já estamos nos valorizando, estamos olhando para as outras com mais cuidado. Eu uso essa palavra o tempo inteiro, porque eu percebo que muitas vezes a mulher olha para outra sem o cuidado devido, sem o respeito devido. E quando eu falo de respeito, eu quero fazer um breve relato de uma coisa que me marcou muito no cenário político do nosso país atualmente. Sim. Quando as pessoas iam para a rua protestar contra a presidente Dilma, que falasse dos atos políticos dela, que falasse da administração, que falasse do que esperava dela enquanto estadista, enquanto chefe de governo, chefe de Estado. Mas as pessoas iam para a rua e depreciavam a mulher, a imagem física da mulher. Sim. Ser gorda, seu cabelo tá feio, seu sapato assim. Se tem uma postura mais masculinizada. Uma postura masculina. Isso é realmente um preconceito muito grande ainda que a nossa sociedade tem contra a mulher. Gente, deveria ser mais valorizado, eu faço questão de dizer isso o tempo inteiro, o fato de termos uma mulher na presidência da República. Né? Uma coisa única no nosso país até o momento. Uma mulher ocupando o mais alto posto político do país. Isso merece muito respeito. Isso merece de nós, realmente, homenagens à mulher de Dilma Rousseff. E não aquele escárnio público que nós vimos. Sim. Não aquela falta de cuidado com a pessoa. Que não era pública. A estadista, a administradora do país, sim. Não é? Mas o ser humano, o indivíduo. Então, assim, nós ainda não sabemos o que temos. Com certeza. Nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá, porque nós já ocupamos muitos postos, nós já temos voz em muitos momentos, né?
E essa voz vai nos levar longe, sim. Mas é preciso cuidado com a outra, é preciso consciência, é preciso cuidado com os nossos filhos. Vocês que têm filhos, cuidem desses meninos para que eles entendam o valor da mãe, da irmã, da coleguinha da escola, da faxineira que vai para sua casa, da diretora da escola, da gari, da pessoa que está cuidando do trânsito, que é uma mulher também em muitas situações. Então, eu acho que nós ainda não sabemos o que temos, mas nós temos muito. E nós temos uma coisa muito importante, que é a esperança. Eu acho que é uma característica feminina, é ter esperança e cuidar. É, isso mesmo, concordo plenamente. E Lu, mulher que é mulher disfarça bem, não fala o que pensa pra ninguém. E nessa tal de mulher que disfarça bem, o fato de não externar nossas emoções, o fato de engolirmos alguns sapos aí sem, né, colocarmos para fora aquilo que nos incomoda e nos aflige. Será que isso também não é uma máscara que dificulta o combate à violência da mulher? Com certeza, Évila. E aí a gente observa que muitas mulheres, eu vejo isso na minha pesquisa, né, na minha atuação também como advogada, sobretudo assessoria jurídica que eu faço na União de Mulheres, que muitas mulheres elas não procuram, né, a delegacia, ficam guardando aquela situação ali, porque são mulheres que são silenciadas. Né? Então, algumas têm medo, porque são ameaçadas, e outras elas ficam, né, já que é posto pelo patriarcalismo, que uma das funções da mulher é o casamento, e que o casamento deve ser eterno, às vezes elas têm medo também, né, de romper, como é que vai ser essa vida depois. E aí a tua pergunta me lembrou também uma autora que é maravilhosa, que é a Spivak, que ela tem um livro, né, Pode o Subalterno Falar? E aí ela fala que quando um grupo, uma classe, ela não tem essa possibilidade de fala, ou seja, ela é silenciada, não é a mulher que silencia, que se fecha, ela é forçada a silenciar, é porque ela está na condição de subalterna. Sim. Então a gente percebe isso muito, né? E também tem um viés de classe em relação a isso, que aí eu cito o livro da colega aqui da UES, professora Tânia Rocha. Sim, né? que também quero convidar aqui para fazer parte do Diálogo Jurídico. Que ela trabalha, né, com essa questão das mulheres ricas, o preço do silêncio, é o título do livro, né? Mulheres ricas também sofrem violência. E aí nessa pesquisa de Tânia e outra, mostra que o viés de classe, que quanto mais escolarizada e uma situação econômica financeira melhor, mais essas mulheres são silenciadas contra a violência doméstica. E é interessantíssimo o título de Tânia, que já é o preço do silêncio. É o preço do né? silêncio. O preço do silêncio é você continuar no ciclo de violência. De fato, uma realidade. E só fazendo um gancho com o que as duas falaram, a ideia é essa, eu defendo muito isso. Talvez a maior crise que estejamos vivendo seja a crise de valores. Falamos, né, de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise financeira, de uma crise social, mas a pior de todas é a crise de valores. Por quê? Porque não estamos nos respeitando, e aí pegando a ideia de Hannah Arendt, não estamos nos respeitando na condição única que nos une, que é a condição de sermos seres humanos. Não importa a raça, não importa o credo, não importa o gênero, mas, né, não podemos esquecer que temos isso em comum. Somos seres humanos. Né, e temos que ter esse cuidado aí que você falou, Salete. Né, essa questão da violência que não escolhe classe, que não... Então, assim, vê que é algo muito mais profundo, que é a falta de cuidado com o próprio ser humano. Minhas amigas, eu amei a experiência de fazer esse programa ao lado de vocês duas. É o primeiro programa, então, assim, minha escolha foi, eu tenho que convidar duas pessoas muito próximas para eu me sentir muito à vontade, né? E também duas mulheres, assim, com muita bagagem, com muito conteúdo. Eu tô, assim, realmente muito feliz por vocês estarem fazendo parte, né, desse projeto e desse sonho. E aí eu deixo aí franqueado os microfones para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Eu só tenho a agradecer, Évila, pela oportunidade. Tenho certeza que seu programa vai ser um sucesso e que todos os temas que você venha a abordar, que você tenha esse cuidado de trazer, né, pessoas próximas e pessoas que tenham essa afetividade com você. Porque isso vai facilitar o programa, isso vai facilitar o encaminhamento da discussão
E vai facilitar também a compreensão de quem está fora, quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que a possibilidade dessa linguagem tão simples que foi utilizada aqui hoje, mesmo com citações científicas, como fez a professora, mas isso chegou aos ouvidos das pessoas e quem ouviu, eu tenho certeza que entendeu a mensagem. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e estou disposta a participar sempre que for convidada. Muito obrigada. Maravilha, boa noite. isso é muito bom saber. Eu queria dizer que foi uma honra muito grande estar aqui. Eu queria parabenizar a Mega Rádio, a Évila, toda a equipe desse programa maravilhoso e com certeza já vai ser um sucesso, porque eu sei que você está fazendo, Évila, o que você gosta e o programa está a cara de Évila Carreira. Que bom, que bom. Obrigada. Ai, que bom. Então, a gente chega, né, ao fim de mais um programa, aliás, ao fim do nosso primeiro programa Diálogos Jurídicos. E eu queria encerrar com ela, Simone de Beauvoir. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. A maior prova de respeito, a maior prova de amor que se pode dar a uma mulher é entregar a ela a liberdade. A liberdade para ser o que ela quiser ser. A liberdade para ela expressar os seus sentimentos. A liberdade para ela escolher que caminho que ela quer seguir. A liberdade de ela poder falar o que ela pensa, né? Exprimir o que ela sente. E nesse Dia Internacional da Mulher, que a gente consiga, né? E continue lutando para conferir à mulher esse direito, né, que é inestimável, esse bem valiosíssimo, que se chama liberdade. Então, ficamos por aqui. O Diálogos Jurídicos desta semana, né, encerra aí sua transmissão. Então, se você gostou, compartilhe, nos acompanhe e até muito, muito breve, até a próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na Mega Rádio. Um beijo grande e até o próximo programa.